vou passar a palavra para o nosso convidado, o Sr. Pedro Lais, que vai falar um pouco da experiência do que é que a Associação Nacional dos Municípios está a fazer em Moçambique. Bom dia a todos e a todas e a outros, né? Meu nome é Pedro Lais, da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique. Queria antes agradecer pelo convite, né, de estar aqui a partilhar um bocadinho aquilo que nós temos feito nesta questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com a ideia, de facto, de partilhar um bocadinho daquilo que temos feito e, para tal, este vai ser um pouco daquilo que vamos falar hoje. Vamos dizer o que é isto da Associação Nacional dos Municípios, vamos dar uma breve apresentação sobre o processo de transição, o papel dos municípios, a missão dos ODS, a oposição e os principais desafios. Bom, a Associação Nacional dos Municípios foi criada, a ideia da Associação Nacional dos Municípios foi pensada logo depois das primeiras eleições que tiveram lugar em 2004, em 98, né, quando foram criados os primeiros 33 municípios. Portanto, foi criada oficialmente, formalmente, em 2004, portanto, na cidade de Quelimane, e tem como mandato defender os interesses dos seus membros, portanto, os municípios, né, junto do governo e diferentes parceiros de cooperação, fazer lobby e advocacia, promover os seus membros dentro e fora do país e promover também, deste modo, a cooperação descentralizada. Apresentar propostas de legislação ou revisão dos órgãos de soberania, ou seja, atualmente, qualquer matéria que fala sobre os municípios, que afeta os municípios, a Associação Nacional dos Municípios é chamada a dar um parecer, a dar, portanto, o seu contributo. Sobretudo na questão, em todos os ministérios de tutela, inclusive a Assembleia da República. Bom, o mandato da Associação é também prestar apoio aos seus membros, portanto, que são os municípios. E trabalhamos com 5 pilares estratégicos, nomeadamente o desenvolvimento organizacional, para a própria Associação Nacional dos Municípios, né? Bom, para que ela possa prestar melhor serviço aos seus membros, ela tem que se fortalecer. A sustentabilidade financeira está virada para os dois lados, primeiro para os municípios, né? E também para a própria associação. Bom, a associação vive de cotas dos próprios membros, no entanto, as cotas só não conseguem garantir o funcionamento pleno e prestar serviços para os municípios. Então, a representatividade e inclusão, outra questão, a capacitação dos membros, essa é uma das, também, dos nossos pilares, e a questão da comunicação, do lobby e a advocacia. Portanto, aqui podemos ver aquilo que é o nosso cronograma. Portanto, temos o Congresso, que reúne-se em cada 5 anos, né? O Congresso coincide com o tempo do mandato dos municípios, que são 5 anos, portanto, se há novas eleições, então vai ser eleito novos órgãos diretivos da Associação. Temos o Conselho Nacional, que se reúne uma vez por ano. Depois temos o Conselho Fiscal, que depois vai velar por todas as atividades da Associação. O Conselho Diretivo reúne-se em cada 3 meses. E o Secretário-Geral, portanto, ele é o responsável pela execução das atividades do dia a dia do Secretariado. Portanto, estes são os principais produtos e serviços da ANAM em mais ou menos 5 áreas. Portanto, o lobby e advocacia, o fortalecimento institucional e humano dos municípios, a gestão do conhecimento, as consultorias e a educação, portanto, aos municípios. Importa realçar que estes produtos e serviços já não estão plenamente funcionais, né, porque a associação está em processo de reestruturação, a dinâmica é outra agora, mas, no entanto, já temos realizado pesquisas a nível dos municípios, né, nos fóruns municipais, o lobby para o quadro legal. Né. Por exemplo, nós agora estamos a trabalhar no processo de revisão daquilo que o Estado transfere para os municípios. A dinâmica dos municípios foi mudando, foram crescendo os municípios, a categoria manteve-se a mesma, no entanto, tudo o resto mudou. Mas o Estado continua a transferir as mesmas verbas, então é algo que nós temos feito, né, para que os municípios possam ver mudar a situação. Sim. Bom, como tinha dito antes, os municípios foram criados por uma lei 2, em 1997, portanto, e baseou-se num princípio de gradualismo.
Em 97 foram criados primeiro 33 municípios, né? E 5 anos depois foram criados mais 10, e outros 5 anos depois foram criados outros 10 municípios, portanto, fazendo 53 municípios que são hoje. Portanto, encontrava-se um processo de descentralização que significava também a desconcentração. Portanto, algumas funções e competências foram sendo transferidas do Estado, né, do governo, para os municípios. Este processo ainda ocorre até hoje. Então, como dizia, temos 53 municípios, 5 categorias, A, B, C, D e as vilas. A da categoria A é o único, né, que é a capital, em Maputo. Depois temos 3 da categoria B, são as 3 cidades mais populosas depois de Maputo. Aliás, Maputo nem é mais populosa agora, segundo o último censo, é a cidade da Matola, mas as categorias mantêm-se estas. Temos a categoria C, que são as restantes capitais provinciais, que são 10 por acaso as categorias provinciais, menos uma cidade que, por causa do seu tamanho, não é considerada deste nível. Portanto, depois temos as D, são as restantes cidades, e as vilas, fazendo agora 53 municípios. É verdade que o quadro legal agora mudou, já não vamos ter mais municípios, né? Agora o debate é municípios de nível provincial, tivemos há pouco tempo eleições provinciais também, portanto, ainda está em aberto a criação de novos municípios, provavelmente já não haja mais novos municípios, né? Assim conforme vinha sendo definido. Portanto, no que diz respeito ao papel dos municípios, bom, foi bem dito aqui e sabemos bem que esses objetivos de desenvolvimento sustentável impulsionam muito a ação local. Portanto, é necessário, é muito importante, portanto, o protagonismo dos governos locais, dos municípios, na implementação, na divulgação e no cumprimento destas agendas. E se olharmos aqui para as competências, pelo menos a nível do país, estas são as competências exclusivas dos municípios. Portanto, a gestão de solo urbano, as estradas urbanas, a recolha e tratamento de resíduos sólidos, mercados, feiras, cemitérios, parques de aventura, são competências exclusivas, portanto, dos municípios. Temos também as competências partilhadas com o Estado, como a educação e a saúde primárias. É importante referir que a educação e a saúde primária estão em processo de transferência para os municípios. Portanto, já está em curso, algumas cidades já apresentaram, existem requisitos para que isto aconteça, as cidades estão em processo de apresentar para que isto passe exclusivamente para a competência dos municípios. E estas restantes atividades, competências que são partilhadas com o Governo Central. Então, nós podemos ver depois o fluxo de financiamento. Portanto, a base de sustentabilidade dos municípios são primeiro as receitas próprias, são as taxas, os impostos. À medida que o governo foi criando esses municípios, foi transferindo algumas competências, foi transferindo também alguns impostos. Portanto, a partir deste momento que os municípios foram criados, instalados, eles já têm essa competência de cobrar taxas e impostos. Boa parte deles foi transferida, no entanto, ainda existe grande dificuldade de cobrar aquilo que é o potencial real do que os municípios podem cobrar. Só a cidade de Maputo não consegue cobrar daquilo que pode até 80%. No entanto, existem também as transferências do Estado, né? que vão financiar as despesas de investimento e investimento. Esta é considerada uma transferência complementar daquilo que os municípios podem criar, mas ainda, de facto, existem algumas dificuldades nessa questão da cobrança das receitas a nível de taxas, a nível dos municípios. Bom, depois vemos os donativos, os créditos, portanto, estas são as competências exclusivas. E se olharmos para aquilo que são as competências exclusivas dos municípios, né, nós podemos ver que boa parte deles, né, está diretamente ligada dos ODS, que têm essa mesma responsabilidade dos próprios municípios, portanto, a prestação de serviços básicos aos municípios. Portanto, os governos locais dos municípios são a entidade mais próxima a quem os municípios, né, vão lá pedir estes serviços básicos. Desde escola, saúde, educação, água, saneamento e tudo mais. Os municípios, neste caso, já não vão até o governo central, né, mas vão até o município, que é a entidade mais próxima. Portanto, estes municípios já podem formulam, vamos dizer assim, políticas públicas
e também estão cientes daquilo que é o seu papel na questão da consciencialização. Portanto, e para reforçar esta questão do papel dos municípios, né, em alguns relatórios, né, foi mencionada essa questão que o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio os resultados teriam sido melhores, né, se a apropriação fosse também feita ao nível dos municípios. No caso de Moçambique, os ODMs, né, não chegaram a ser muito difundidos a nível dos municípios. Bom, os municípios já existiam nessa altura, né, que os ODMs já estavam em vigor. No entanto, esta não foi divulgada até aquele nível. Portanto, achamos que os municípios estão em melhor posição, portanto, de se apropriar desta agenda, né, de implementar esta agenda e de não deixar ninguém para trás. Né? Eles lidam todos os dias com cidadãos que precisam desses serviços de educação, de saúde, de saneamento e tudo o resto. Portanto, a associação entrou num exercício, né, desde a divulgação da agenda, de também se apropriar. E daí que entrou nesta onda da localização dos ODS a nível dos municípios. Portanto, quer apoiar esses municípios, empenhar o seu papel nesta questão dos ODS, né, de modo a que os seus resultados, né, pudessem contribuir, né, as suas ações pudessem contribuir para os resultados nacionais e assim globais. E desta forma, a ANAM começou a promover ações de consciencialização, né, dos diferentes setores, sobretudo dos municípios. Então, em 2016, começamos com uma ação que esteve diretamente ligada aos ODS 11, que era cidades urgentes, inclusive, e tudo mais, e organizamos um workshop, né, na Feira Internacional de Maputo, na qual convidamos parceiros de cooperação, os municípios, o próprio governo, a perceber de que forma é que todos esses em conjunto, né, podiam realizar ações com vista a realizar este mesmo objetivo, portanto, o objetivo 11. Em 2017, escolhemos um outro objetivo, que era o 13, portanto, a questão da ação climática, na qual nós buscávamos fundamentalmente perceber como é que funciona o financiamento climático, né? Tendo em conta os eventos extremos que ultimamente têm acontecido, as cidades são as primeiras vítimas, né, deste acontecimento. Portanto, mais uma vez, voltamos a discutir este assunto, né, com os diferentes atores que devem ser envolvidos, incluindo o setor privado. Ainda sobre o objetivo 11, em 2017, iniciamos um projeto piloto com o apoio do Unicef, chamava-se projeto Cidades Sustentáveis Amigas da Criança. A ideia do projeto era que os municípios, com os seus próprios orçamentos, fossem planificar ações para as crianças, portanto, que tinham a ver muito com espaços públicos, jardins, inclusive até as hortas escolares. Portanto, o projeto no ano passado, tendo sido os resultados positivos, e prevê-se que para o ano se estenda para mais municípios. Nós começamos este projeto com 5 municípios, então a ideia é que se estenda a partir do próximo ano para mais 15 municípios, né, dos 53, assim gradualmente vamos fazer. Portanto, a ideia é que, bom, os municípios geralmente dizem, bom, não temos orçamento para financiar algumas atividades, mas nós incentivamos a planificar dentro dos orçamentos essas ações que lidam diretamente com as questões da criança. Bom, a Associação Nacional dos Municípios tem uma rede, chama-se Rede das Mulheres Autarcas, inclui presidentes dos conselhos municipais, das assembleias municipais, vereadoras, sobretudo. Então, a ideia é que estas mulheres autarcas, trabalhando com o objetivo 5, né, em que nós capacitamos estas mulheres para que depois consigam lidar desde a questão de planificação sensível ao género, neste caso nos seus municípios, e outras ações que contribuam para a realização deste objetivo. Portanto, esta é uma das ações de capacitação que a ANAM tem feito, e este ano temos em vista realizar este ano, não é possível, sim, próximo ano mais uma capacitação desta, tendo em conta que temos novos membros, né, que foram eleitos há pouco tempo. Portanto, esta ação de capacitação visava fortalecer aquilo que é o objetivo 5.
Em 2014 a 2018, esteve a USAID, uma agência das Nações Unidas, financiou um projeto chamado Projeto de Cidades Costeiras. Portanto, a ideia era desenvolver ações de proteção às cidades costeiras. No entanto, no fim do projeto, a associação criou com estes municípios, eram 5 municípios, mais um distrito, a Ilha de Moçambique, Pemba, um símbolo da praia, Quilimane, Nacaua Porto e Palma. Portanto, a ideia é que, depois do fim deste projeto, a associação pegou estes municípios e criou o Compacto das Cidades Costeiras. A ideia é que estas cidades costeiras pudessem produzir, né, vamos dizer assim, iniciativas que culminassem com ações de redução de riscos de desastres, portanto, decorrentes das mudanças climáticas. Este compacto existe a funcionar. Então, o conhecimento que foi adquirido neste período da implementação do projeto anterior, estes municípios vão poder aconselhar os outros, né? Existem muitas cidades em zonas de risco, né? Sobre esta questão de proteção costeira e redução de riscos de desastres. Esta é uma das ações que nós temos tendo em conta a ação climática dos ODS. Então, desde 2016, 17, a associação já é convidada a reportar para o Alto Fórum, né, das Nações Unidas sobre o avanço dos ODS. Portanto, este ano foi o último reporte foi feito. Nós já reportamos há 3 anos e temos em vista, como foi dito aqui, a Glenda bem disse, a ANAM começou o exercício de elaboração do relatório no ano passado, este ano, e o próximo ano pretende apresentar esse relatório. E nisto, nós também pretendemos, a Associação Nacional dos Municípios pretende ensaiar, vamos dizer assim, um relatório voluntário local. E para o efeito, nós temos programado para o próximo mês de novembro, uma formação de formadores. Esta formação de formador tem 2 objetivos, basicamente. Não é formar formadores, como formar outros municípios, né, nas outras regiões do país, nesta questão dos ODS, né, desde a localização, a monitoria e até o reporte. Claro, esta atividade conta com o apoio do PNUD, da GIZ, do município de Maputo, da UCLG e a UCLGA. Bom, vocês estão convidados agora, são todos agora convidados. Vai ter lugar nos dias 18 e 19 de novembro, na cidade de Maputo. Portanto, estas são algumas ações que a ANAM tem levado a cabo. E, bom, no que diz respeito aos desafios. Bom, primeiro a questão da vontade política. A vontade política, no nosso caso, podemos dizer que está minimizada a partir do momento em que o Estado assumiu os ODS. Né? O governo assumiu, o Presidente da República, o país ratificou, né? Assumiu e já integrou, portanto, no seu plano quinquenal. Daí que tem realizado algumas ações, como Água para a Vida, a extensão de energia, empregos e tudo mais. Portanto, esta questão está ultrapassada. No entanto, a questão já vai para um nível mais baixo. É verdade que quando o comando é dado de cima, sim, o nível autárquico, por exemplo, né, que é o outro nível, tem que aceitar. Né? Nem sempre é assim automático, né? Porque os municípios, quando não estão bem informados, acham que este assunto dos ODS é dos outros, não é deles, porque eles já têm as suas prioridades que estão um bocadinho distantes dessa questão dos ODS. Daí que é importante reforçar as capacidades desses municípios. Nós agora entramos num outro processo, um novo ciclo, né, a nível dos municípios, um ciclo de formação que começou exatamente este ano, começou em fevereiro deste ano. Ano passado tivemos eleições municipais e este ano tomaram posse os novos autarcas. No entanto, aí começa depois outro ciclo de capacitações, né? Porque o que acontece muitas vezes é que quando depois temos esse ciclo, o novo ciclo começa, temos uma grande mobilidade de quadros. Aqueles que formámos ano passado, depois já foram movimentados para as outras áreas, para as outras instituições até. Então, a ideia é que esta questão dos ODS fique no município, não com as pessoas que estão a gerir o município. E o financiamento.
Bom, financiamento, como tinha dito, que os municípios, embora nós temos uma prioridade, temos nosso orçamento, e se vocês veem com a questão de integrar os ODS, como é que fica depois quem financia, é verdade que algumas vezes essa é uma questão de integração, porque nós reparamos que vários planos dos municípios já integram ações que vêm com os ODS, ações ligadas ao saneamento, ações ligadas à educação, à saúde. No entanto, é uma questão de alinhamento, e voltar a integrar estas mesmas ações, portanto, nos seus planos de atividades. No entanto, não se descarta aqui a possibilidade também das parcerias que têm sido criadas e que a ANAM também tem ajudado a criar, né? Com o setor privado, acima de tudo. E o último elemento é a questão do acesso à informação. Bom, o acesso à informação, portanto, é muitas vertentes. Né? Primeiro, entramos, por exemplo, agora no novo ciclo de governação municipal. A gente, presidentes dos municípios, novos técnicos, então, não tem ainda a ideia do que é isto da Agenda 2030, dos ODS. Então, é um processo que temos que começar de novo. Na altura que nós queremos fazer um mapeamento, temos que levantar dados, fazer diagnósticos e recolher informação, nós temos dificuldades a saber essa informação. Bom, primeiro por causa da estrutura, sim, os municípios têm um problema sério, né? Isto admitimos, daquilo que é a memória institucional, né? Dos municípios, arquivos, sistematização da própria informação. E por outro lado, bom, nós ainda continuamos a ter a informação como segredo da informação, né? Em alguns casos, né? Isto acho que é uma questão cultural, pelo menos da nossa parte, né? O Estado nasceu em segredo, por exemplo, né? Lá em casa ninguém sabe quanto a esposa recebe, quanto o marido recebe, é tudo segredo. Então ainda temos problemas desse género. São desafios que podem ser ultrapassados. E, bom, era um pouco disto que queria partilhar com a audiência. Obrigado.